Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além da Obra. É um podcast que fala sobre mercado imobiliário para quem é entusiasta do setor, para quem vende, para quem constrói, para os profissionais da área, para aqueles que estão estudando alguma área desse mercado imobiliário. E meu nome é Roberto Rios, eu sou diretor comercial da Carrilho. Tenho aí a honra de conduzir mais um bate-papo desse. Hoje nós vamos falar sobre planejamento aplicado à engenharia. E para falar sobre esse tema, que é para muitos pouco conhecido, nós convidamos hoje aqui Silvana Costa, que é gerente de planejamento de custos aqui na Construtora Carrilho, e ela vai falar um pouco para a gente sobre esse tema. Eu tenho várias dúvidas para tirar aqui durante esse bate-papo. Você que está estudando a área de engenharia e que acredita que a engenharia está só ligada à obra propriamente dita, a gente vai ter aqui gratas surpresas. Vai entender como funciona esse universo que transborda a obra, né? Quero que Silvana se apresente um pouco. Eu conheço Silvana já de 2 passagens aqui na construtora, mas eu gostaria que ela falasse um pouco sobre a experiência dela, quem é Silvana Costa, para que a gente possa começar esse bate-papo. Olá, Roberto. Eu sou Silvana Costa, eu sou engenheira civil. Tive uma passagem pela Carrilho, uma grande passagem, que foi meu primeiro trabalho, vamos dizer assim. Tu começou a trabalhar na Carrilho, foi, Silvana? Comecei a trabalhar na Carrilho antes de me formar, inclusive. Eu comecei a trabalhar no final de 95, 96. Comecei no canteiro de obras como estagiária, assistente de engenharia. Me formei em 98 e meu grande trabalho aqui na Carrilho, o principal trabalho, eu acho, foi a implantação do sistema de qualidade. E foi uma fase que foi importante porque eu conheci vários processos da empresa. A gente se envolve, a qualidade se envolve com vários processos. Então, tua experiência toda começa lá com canteiro de obra, depois vai para a qualidade, e aí você começa a se formar essa profissional de planejamento de custos, que é hoje o que você desempenha aqui na Carrilho, né? Exato. E aí eu vou passar para a primeira pergunta. O que é que faz um profissional de planejamento de custos dentro de uma construtora? Qual é o teu dia a dia? Qual é a tua missão aqui dentro da Carrilho? Minha missão hoje aqui na empresa, eu acho que é transformar o desejo da alta gestão, né, da empresa, o planejamento estratégico, em linguagem operacional. Ver as metas da empresa no ano, quanto é que ela está prevendo investir dentro do ano, os canteiros que estão para surgir, né? E aí a gente elabora um cronograma de obra, juntamente com a equipe operacional da obra toda, né, do início até o fim, até a entrega para o cliente. Um ciclo desse hoje aqui, em média, na construtora, é um ciclo de 36 meses? Geralmente é 36 meses. A gente está agora com alguns canteiros mais desafiadores aí, com prazo menor, a depender da necessidade mesmo, de como estão as vendas. Às vezes a gente precisa antecipar, reduzir o prazo de uma determinada obra. O planejamento estratégico é elaborado baseado em prazos de obra, quantidade de canteiros que você vai ter. Quanto vai ter disponibilidade de investimento? Quanto disponibilidade de recurso, que é o orçamento da obra, né? E a partir dele a gente traça o planejamento de execução. Como são prazos extensos, como a gente falou, a gente precisa ter alguns marcos de entrega para a gente não se perder no meio do caminho, né? Para a gente ver se está sempre indo no caminho certo. Você está falando aí em marcos, então o papel eu entendi desse profissional de planejamento. Quando você divide o seu trabalho, tu divide ele em algumas grandes etapas. Com certeza você não vai, planejei aqui e vou só olhar lá no final. Mas tem algumas grandes etapas que você diria, isso aqui eu vou dividir essa obra aqui em tais etapas principais para acompanhar cada um? O que a gente precisa pensar é principalmente no caminho crítico da obra, porque tem algumas atividades que são predecessoras de outras e eu não posso fazer em paralelo. Então essas atividades, quando eu atraso, eu comprometo todo o ciclo da obra. Certo, então, dá um exemplo, Silvana. Por exemplo, eu comecei uma fundação. Para eu começar a estrutura do empreendimento, do prédio, né, eu preciso que a fundação esteja pronta, ou parte dela.
parte Certo. da fundação esteja pronta. Se eu não tiver aquela atividade que é um caminho crítico pronto, eu atraso a minha conclusão da estrutura também. Então você citou aí 2 macroetapas, né? Duas Tô errado? macroetapas, fundação, Fundação, estrutura. estrutura. Outra muito importante, dependendo do tipo de empreendimento, principalmente os convencionais, é a fachada. É o revestimento externo. Fundação, estrutura, revestimento. E aí a gente vem com os acabamentos depois, né? Acabamentos. Já seriam os acabamentos e início das tratativas de legalização. Então você divide esse planejamento em algumas etapas importantes e passa a acompanhar ali no teu dia a dia. Como é que você faz esse acompanhamento? E imagino que, como é um desejo da alta gestão, um planejamento, também é desejo deles acompanharem isso de perto, né? Que à medida que ela vá se profissionalizando ainda mais e que os sócios, os acionistas vão se afastando do dia a dia, o nível de controle de processos deve ser ainda maior, né? É isso que acontece no dia a dia? É como você disse, hoje a gente tem um conselho, que são os sócios, né? Que eles estão na alta gestão, mas não estão no dia a dia do operacional. Então, essa visibilidade que o setor de planejamento dá para eles é importante porque passa mais credibilidade nos números que são informados para avaliação. É né, como deles. se você tivesse um papel independente daquele da obra, né? Isso. Então você está ali para apontar, ó, tem desvio aqui, não tem desvio ali, desvio de percurso, né? O que é que Isso. e que muitas vezes acontecem por fatores que a gente não pode nem controlar, né? Acontece muito, Roberto. O planejamento é como eu digo, assim, ele não é uma coisa estática. Tem que estar sempre atualizando, ele é dinâmico. A única certeza que se tem quando se faz um planejamento desse é que você vai ter que fazer correções no meio do caminho para sair de A para Z, né? Então, no meio do caminho ali, você vai fazer várias correções com o objetivo de gastar o mesmo que tinha sido programado lá atrás. Então, quando se atrasa uma etapa, você tem que ser mais célere na outra, enfim, para poder chegar no mesmo tempo e com o mesmo recurso investido. E não é que não vai atrasar uma etapa. A gente tem que estar fazendo essa avaliação para estar dando esse feedback das informações, porque atraso vai ter, antecipações também, desvio no custo vai ter, mas aí a gente tem que estar vendo alternativas para que busque que em outros serviços a gente consiga recuperar, tanto o prazo quanto o custo. Ô Silvana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já falou aqui sobre sua história, falou também do que faz um profissional de planejamento dentro de uma construtora. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Quais as características que um bom profissional aí de planejamento de custos deve ter? O profissional de planejamento, ele precisa entender da técnica. Se a gente não entende a técnica, a gente não discute com quem está ali na operação, né? Então, além de entender a técnica, a gente tem que ter uma boa comunicação, que a gente precisa conversar tanto com a alta gestão quanto o operacional mesmo, né? Então, a gente precisa ter uma comunicação flexível, que consiga atender as várias faixas. Um dia você está conversando aqui com o Dr. Ricardo, Dr. Antônio, Exato. Carlão, com o conselho. No outro dia você está com o engenheiro da obra, com os mestres participando da conversa, isso, aquilo. E precisa ser analítica também. Pronto. Então, capacidade analítica. Tem que ter uma boa organização, né? Porque a gente precisa estar sempre em vários canteiros ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma certa organização. Se a gente também se prende muito a uma organização, a gente acaba que não vai cumprindo as metas que a gente precisa, né? Não é simplesmente estar o negócio bonito na parede, aqueles papéis bonitos, né, do cronograma que a gente vai colocando, mas a gente precisa que aquilo ali seja uma forma de comunicação também para os vários setores. Vê se eu entendi. Características que esse profissional precisa ter. Ser analítico. Sim. Ter boa comunicação, pelo que eu entendi que você falou, é fazer com que esse desejo da alta gestão, ele fique claro lá na ponta. Como é que essas coisas devem acontecer? A comunicação que eu quero dizer é que você saiba se comunicar tanto com a alta gestão e que a informação chegue clara para o operacional. É ter cuidado no telefone sem fio e chegar Exato. de uma maneira que o operacional vai entender com facilidade. Não é isso? Da mesma forma, você faz o tratamento dessa informação do operacional. O inverso. Então, capacidade analítica, boa comunicação, saber traduzir esses desejos e fazer chegar numa linguagem clara lá na ponta e de lá da ponta para a alta gestão. Organização e analítica eu te falei, porque assim, esse profissional precisa, quando a gente gerar uma informação, a gente fazer análise crítica do que aquele número está gerando. Ser crítico mesmo para ver se tá, de fato, aquele número está correto ou não. A gente precisa fazer essa avaliação. Não é receber e ficar, recebi esse número. Eu recebi um número, fechei um número, não. Eu tenho que avaliar se aquele número ali faz sentido. E o conhecimento da obra, que você falou do canteiro, é muito importante também. O número, às vezes, vai ser reflexo de alguma dificuldade no canteiro que precisa ser levado em consideração também, né? Você estava falando que trabalha até com condições climáticas, tu estava me falando. Exato. Então, eu sei que tal período não chove mais, vou
começar uma fundação naquele período. E aconteceu recentemente um empreendimento que se choveu muito mais do que esperava e numa época que já não era para estar chovendo. Aí o que é que acontece? Eu tenho que atrasar um processo de fundação, eu tenho que trabalhar uma ferramenta diferente ou uma solução diferente, ou antecipar alguma etapa que vem depois, reduzir o espaço dela, não é isso? Para poder entregar a obra com o mesmo valor de investimento e dentro do prazo. Nesses casos aí, o que a gente precisa pensar é, principalmente, não atrasar o caminho crítico, como eu falei, né? Porque quando a gente atrasa o caminho crítico, a gente atrasa sempre a sequência de execução e pode atrasar, inclusive, o prazo de entrega. Eu já estou ficando craque aqui, porque eu já sei o que é que esse profissional faz, qual característica ele deve ter. Agora eu quero que você me diga qual a importância desse profissional hoje dentro de uma obra, em uma construtora. Eu acho que é a importância de a gente trazer as informações da alta gestão para o operacional. Elaborar junto com a equipe da obra o planejamento, porque é uma coisa também que eu acho que é importante ser dita, participar a equipe, que o planejamento é participativo. Boa. O planejamento é da empresa. Nós, do planejamento, somos também uma ferramenta para que o negócio funcione na obra, né? Porque se não for assim, Roberto, o primeiro tropeço que tiver vai dizer que foi o planejamento de Silvana, a equipe de X, que deu errado. Não foi o meu planejamento, vai né? ficar aquela história que quando a gente vai fazer uma reforma que chama vários agentes... Por que isso deu errado na pintura? Por causa do cara do gesso. Um culpando o outro, Aí o do né? gesso diz, não, foi porque o fulano que trouxe o granito atrapalhou. É um culpando o outro. Então, quando você participa, não é de ninguém. todo mundo se sente parte envolvida no processo, porque de fato é, e a responsabilidade é abraçada por todo mundo. Tem algum outro ponto que você consideraria relevante para a gente trazer aqui nessa conversa? Às vezes, quando vem informação da alta gestão, né, da diretoria, como é que é recebido isso na obra? A gente precisa fazer com que os profissionais também da operação pensem diferente, né? Pensem se pode fazer melhor, se tem uma solução melhor. O que tu está dizendo é que a gente provoca para construir um caminho melhor e não ficar preso àquilo. Poxa, é porque a gente sempre fez assim. Você é uma profissional de planejamento de custos que trabalha numa obra que é assim o maior exemplo de industrialização na construção civil, que é a forma metálica parede de concreto, aquele concreto moldado in loco, né? E você, ao mesmo tempo, também participa de canteiros de obra, como dos empreendimentos que o mercado todo oferta, essa linha mais premium, que trabalha as plantas que podem ser ajustadas, alteradas, que é um modelo que usa um padrão de construção, vamos dizer assim, um pouco mais artesanal do que essa industrialização que a gente vê na parede de concreto. E aí, não satisfeito com isso, ainda tem dentro da Carrilho uma área de infraestrutura que trabalha aí a construção de terminais portuários, enfim, e que você também faz planejamento. Que esse foi bem desafiador para mim, é da construção civil, mas uma área que eu nunca tinha trabalhado nessa parte de infraestrutura. E aí foi bem desafiador porque eu tive que me debruçar para entender os processos, conversar com as pessoas que têm experiência. Hoje, como você estava dizendo, né, a gente tem a parte das paredes de concreto, a gente tem estrutura convencional e agora tem a parte da infra. Essas paredes de concreto nós utilizamos aqui na Carrilho nas linhas Home e nas linhas Urban. O que a gente faz nessas linhas? Que estão voltadas aí para os produtos que estão enquadrados no Minha Casa Minha Vida, hoje indo até o faixa 4, apartamentos de 500 mil. E aí o que é importante nesse tipo de obra? Primeiro, desmistificar que aqui na Carrilho, Minha Casa Minha Vida não tem nada a ver com baixa qualidade, né, Silvana? Muito pelo contrário, né? Os produtos são ofertados com alto padrão de qualidade. O que tem a ver é com maior rapidez na obra, né? É uma obra mais industrializada para que a gente possa entregar muita qualidade no menor intervalo de tempo e com o menor preço, né? Para que possa se encaixar na faixa de renda. Qualidade tem que ter em todos os tipos de empreendimento. O que acontece é o que você disse. Às vezes a gente consegue reduzir um tipo de material por outro, uma substituição, aí faz com que o custo seja reduzido, o prazo de execução a gente consegue mais celeridade, aí a gente consegue reduzir prazo, e isso faz com que reduza custo, né? Quantos apartamentos hoje, numa parede de concreto, você consegue, o time de engenharia da Carrilho consegue desenvolver, deixar pronta a estrutura? Num dia. Quando a gente está num ciclo de estrutura de uma parede de concreto, a gente concreta 2 apartamentos por dia. A gente faz a execução de toda a estrutura, toda a casca ali do empreendimento, né? É uma pressão grande da gente aqui do comercial, só não faz essa obra em 18 meses, porque senão a parte não financiada fica com pouco tempo para pagar também, então fica muito... Se for também rápido demais, né? Rápido demais, fica muito puxado, né? Eu acabei te interrompendo e foi importante para a gente conversar sobre a importância desse profissional, o quanto ele precisa
está disponível para novos aprendizados. A gente traz provocações para que eles comecem a discutir e ter soluções. É trazer sempre essas provocações para que hajam discussões que, como resultado, tragam novas práticas mais aperfeiçoadas e que tragam ganho tanto para os clientes como para a própria construtora também, não é isso? Exato. Planejamento versus realidade. Quando é que os orçamentos estouram? Geralmente, Roberto, é quando você tem mudança de escopo, mudança de projeto ou até falta de detalhamento de um determinado projeto, né? Então, é basicamente quando você tem essas alterações durante a execução. Aqueles casos fortuitos também do ambiente, condição climática divergente do que estava planejado, ou até uma grande crise na produção de insumos, como a gente teve na pandemia. Só quero ressaltar que nenhuma obra da Carrilho foi atrasada em função da pandemia, mas envolveu muito trabalho de planejamento, de custos, muito trabalho do time de engenharia também para fazer com que isso acontecesse, né? As condições climáticas é um fator que a gente precisa sempre prever no nosso cronograma, na elaboração. Mas mesmo assim, às vezes é mais ou menos do que a gente planejou, né? Mas dá para corrigir durante o percurso. Mas aí a gente vai tentando fazer as correções. Silvana, mas existe coisa que só quando começa a obra, por exemplo, se planejou tudo na aquisição de um terreno, se faz um processo de sondagem para entender como é o solo, que estrutura de fundação vai se utilizar, que solução de fundação vai se utilizar, parará. Mas aí você começa. E mesmo tendo feito todas essas etapas iniciais, às vezes surgem alguns imprevistos, não surgem? Já aconteceu o caso, Roberto, de em um determinado ponto a gente encontrou uma pedra. Não sei se você lembra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí aquela pedra ali criou toda a interferência. Por quê? Porque na sondagem não apresentava aquele material diferenciado do que foi feito na sondagem. E onde entra o trabalho do planejamento? Aí o que acontece? A gente precisa tirar aquela pedra, né, no meio do caminho que apareceu. Com isso aí a gente vai ter um tempo a mais, um custo a mais, porque a gente talvez tenha que contratar uma máquina específica que não estava prevista. O tempo também de início daquela atividade muda. E aí a gente vai criando alternativas, né, soluções para que a gente consiga recuperar. Às vezes não se consegue. Vai terminar o caminho que está atrasado, mas já é ciente para todo mundo que aquilo vai acontecer. Ou seja, e a gente recupera em outras atividades. O papel do planejamento de custos aí é dizer, olha, se preparem para essa despesa a mais. Exato. É dar previsibilidade, não é verdade? Previsibilidade. E não contar com, eu vou contar em gastar só isso e no final das contas, quando for fechar as contas do empreendimento, caramba, tive essa surpresa. O teu papel é de antecipar as coisas também, não é? Sempre que a gente está fechando um novo contrato, nós estamos sempre em contato com a engenharia, né, com a operação, e aí sempre que vai fechando um novo contrato, a gente vai acompanhando, vai vendo se foi feito dentro do que foi planejado, que foi orçado. Também é dado um feedback aí para o setor que elabora os orçamentos para que nos próximos empreendimentos isso seja contemplado, já né? seja pensado que aquele custo aumentou. É um sistema que ele vai se retroalimentando o tempo todo, né, Silvana? Tu tens uma rotina dividida entre o escritório e as obras. Como é que funciona a tua agenda? Qual é o momento que você senta com a engenharia? Qual é o momento que você senta com a gestão? E o que é que você apresenta nesses momentos? Nossa rotina é mensal. A gente faz visitas na obra para ver a evolução, deixa a meta para os próximos meses, né, para serem cumpridas pela equipe de engenharia, que é elaborada junto com eles, né? A gente traça de acordo com a mão de obra, com a chegada de material, e aí mensalmente é feita essa rotina. Então daí é planejamento de custos com engenharia, com a operação e com a gestão. O fechamento do financeiro também é mensal aqui na Carrilho, com a informação do físico, né? Do prazo da obra, da execução, com o custo a gente faz um comparativo. O comparativo do percentual físico com o percentual de custo. Evoluir 10% e gastei 15%. Opa, o que é que aconteceu? Aí chama a atenção, né, para a gente fazer aquela avaliação se de fato vai descasar para o final ou não. Trazemos na reunião do conselho, né? O comitê de custos, não é isso? É um comitê de custos que todo mês também acontece a reunião e essas informações são passadas para eles. Muitas vezes eles precisam fazer novas viabilidades do empreendimento, desacelerar a curva de venda, acelerar a curva de venda. Você vê como é importante. Esse trabalho vai repercutir no comercial, que vai entender,
vai precisar repactuar esse preço aqui. Quanto disso consegue se repassar ao preço final da unidade? Quanto é que a obra consegue recuperar Quanto é que a obra desvio? consegue se recuperar? E a partir daí, com todas essas cartas na mesa, aí cabe ao conselho decidir qual caminho vai seguir, porque para cada decisão vai ter os desdobramentos, né? Como você falou. Você vê o nível de controle como é. Mensalmente você está trazendo aí 6, 7 canteiros, como você falou, para conversar e as decisões serem tomadas, né? Isso dá muita segurança para quem está no comando da empresa aí, para os donos, né? Para os acionistas também. E aí a gente vai falar de metodologia. Tem uma que eu tenho escutado bastante aqui falar na empresa, que é a Lean, a metodologia Lean. O que é essa metodologia? Fala um pouquinho pra gente do que é essa Lean. É uma ferramenta que procura evitar desperdícios. Como é que a gente evita desperdícios? A ideia do Lean é a gente só começar uma etapa seguinte quando a etapa anterior estiver concluída. Para evitar retrabalho? Para evitar retrabalho e desperdício. Tá, era aquilo que tu estava falando das predecessoras, né? Eu só vou para essa se, opa, o que é que precisava estar feito para eu começar essa daqui? Se não tiver, não começa. E quando eu começar, eu vou começar até o final. Eu vou seguir um ciclo que eu não vou mais parar. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco, explicasse o Torre de Olinda. O Torre de Olinda é um empreendimento que, quando nós lançamos ele, a entrega dele estava prevista para setembro de 2026. Depois, internamente, começou-se a se trabalhar o prazo aqui para abril e agora a gente está pretendendo concluir a obra em fevereiro. O Lean atuou de maneira importante nesse empreendimento, essa metodologia, e traz para a gente um exemplo do campo. A gente cria um sequencial de execução. Tá. Eu só vou começar um determinado serviço quando aquele anterior tiver concluído. E vou começar aquele serviço e vou até o final. Vou do primeiro prédio, do primeiro pavimento até o último pavimento, naquela sequência sem existir parada. Quando a gente fez esse trabalho lá no Torres de Olinda, o que é que aconteceu? A gente conseguiu que as atividades fossem mais cadenciadas e aí a gente conseguiu encurtar o prazo de execução. Você fala disso para 6, 7 canteiros, então é muito comum você ver, olha, a gente vai terminar a fase de estrutura desse empreendimento em tal data. Qual é o outro empreendimento que a gente pode lançar tal? Quando a gente vai fazer um planejamento estratégico aqui, que é para 5 anos na frente, a gente olha detalhes importantíssimos como esse, para que a mesma equipe que está montando essa estrutura possa ser deslocada para esse outro canteiro e quando terminar aqui, vá para lá. A ideia é desmobilizar o mínimo, né? O mínimo, e ver que o impacto ele acaba sendo até na sociedade, porque você está empregando, dando longevidade, continuidade. Então, quando a gente consegue desmobilizar de um empreendimento e mobilizar em outro, o melhor planejamento que possa existir estratégico é esse. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Mulher trabalhando em obra, um mercado que, apesar de toda essa mudança no mercado de trabalho, ainda é ocupado, na sua maioria, por homens, né? Como é essa vivência da mulher num canteiro de obras, no planejamento, lidando aí com vários engenheiros, com equipe tão grande? Tem algum desafio? Me conta só um pouquinho disso. Eu acho que hoje a mulher está mais inserida, né? A gente vê em vários cargos de gestão, principalmente no canteiro de obra, várias mulheres, engenheiras, técnicas, auxiliares, mas a gente vai mostrando o trabalho, desempenhando o papel que tem que desempenhar e acaba que vai ganhando respeito. Eu acho que o respeito vem do trabalho e da competência, né, Silvana? Hoje na Carrilho, se você for contar, talvez as mulheres sejam até em maioria São do maioria. que... Na área administrativa, no escritório, eu não tenho dúvida que são maioria. O próprio canteiro foi se modificando também, né, Silvana? Foi ganhando um cuidado especial, né? Hoje você tem que ter, né, vestiários femininos também, a depender, dimensionados, da mesma forma que é dimensionado para os homens. Que bom. Bora pro mito e verdade? Vamos. Eu vou ler algumas aqui para tu me dizer coisas que a gente escuta e que a gente quer saber se isso é história ou não. E aí eu vou começar com esse. Obra não é lugar de mulher. Mulher onde ela quiser, né? Lugar de mulher onde ela quiser. Isso hoje... É que a gente acabou de falar, né? É competência, é respeito, é trabalho, é mito. É mito, boa. Estourar orçamento é algo comum e inevitável em obras? Mito ou verdade? Mito. Não necessariamente o orçamento é estourado. Acontece de estouros, mas... Pode ser numa etapa ou outra. Mas você controla o orçamento para que você não estoure. Tá aí o papel desse profissional, né? É fazer com que essas coisas, o que acontece numa etapa, você consiga recuperar em outra para a obra, no final das contas, entregar o que foi prometido. Isso, a gente começa uma etapa, estourou em um lugar, tenta economizar em outro, busca soluções para que haja economia. Quanto mais detalhado o cronograma, melhor o controle da obra. Também é mito. Pronto. Às vezes a gente detalha demais
e não consegue nem executar aquilo que está lá, E naquele acaba que são detalhamento. etapas que você não consegue nem acompanhar, vamos dizer Não assim. consegue acompanhar, às vezes é detalhe em etapas que não são tão significativas. Não são relevantes, você gasta energia com o que não era para gastar. Exato. Que bom, então... Só mito. Só mito, né? Eu quero agradecer demais a tua participação. Foi maravilhoso conversar com uma mulher que faz diferença dentro da empresa, uma área que a construção civil aí tem necessitado cada vez mais desse tipo de profissional, um profissional que com seu grau de competência a gente encontra pouquíssimos no mercado, e a gente da Carrilho tem um privilégio de contar com você aqui. Eu quero te agradecer demais por sair dessa rotina atribulada de obra, planejamento, escritório e vir conversar com a gente aqui um pouquinho, dividir com um colega de trabalho, com um corretor, com um entusiasta do mercado imobiliário. Para não falhar com o planejamento, eu vou ter que encerrar agora com Silvana, porque senão ela vai dizer, vai passar do tempo e ela vai ter que antecipar alguma outra atividade dela e encurtar, ela tem compromisso depois. Brigadão, viu, Silvana? Eu que agradeço, Roberto. Aí, foi bem informal, leve, descontraído, como sempre, mas cheio de conteúdo. Brigadão, vamos embora para um próximo episódio.